Quando Jesus fala de um camelo passando pelo fundo de uma agulha, ele não está criando uma frase de efeito. Ele está revelando uma lei espiritual imutável. Não é sobre zoologia, nem sobre costura, nem principalmente sobre dinheiro. É sobre algo muito mais sério, quem está sentado no trono do coração. Pense nessa cena. Um jovem corre até Jesus. Ele é piedoso, obediente, moralmente íntegro. Ele não é um vilão da história. Ele é o tipo de pessoa que qualquer comunidade religiosa gostaria de ter. Ele se ajoelha, chama Jesus de mestre, faz a pergunta certa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Exteriormente, tudo é bonito. Interiormente, porém, há um ídolo invisível que Jesus enxerga com clareza cirúrgica. Quando Cristo diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Mateus 19:24, ele não está colocando um obstáculo moral arbitrário. Ele está demonstrando que ninguém atravessa a porta do reino carregando aquilo que disputa o lugar de Deus. Este é o ponto onde tudo muda. O rico não é definido pelo saldo bancário, mas pela autossuficiência. O camelo não é apenas um animal do deserto, é a imagem do eu inchado, carregado, justificado, seguro em si mesmo. A agulha não é esforço extremo, é a metáfora de um esvaziamento radical. O que estou prestes a te mostrar muda completamente a forma como você lê Mateus 19. Não é apenas uma advertência contra o amor ao dinheiro. É uma denúncia contra o coração que não precisa de Deus. E talvez, sem perceber, esse coração seja o seu. A maioria lê esse texto, mas não entende o que realmente está acontecendo ao redor dele. Mateus 19, 16 a 26 não é um episódio isolado. Ele está encaixado num bloco temático sobre discipulado, reino e inversão de valores. O contexto imediato em Mateus. Antes do jovem rico, em Mateus 19, Jesus fala sobre casamento e fidelidade, 19.1 a 12. Sobre crianças vindo até ele, 19.13 a 15. Isso é crucial. As crianças representam dependência, vulnerabilidade, ausência de mérito, ausência de currículo religioso. Jesus diz: dos tais é o reino dos céus. Mateus 19.14. Logo em seguida, aparece um homem que é o oposto simbólico de uma criança. Ele tem currículo, ele obedece mandamentos, ele é respeitável, ele é possuidor, não dependente. Ele não vem como filho, vem como candidato. O contexto histórico, riqueza e bênção. No judaísmo do Segundo Templo, especialmente em certos círculos farisaicos, havia uma compreensão muito difundida. Riqueza é sinal de bênção de Deus. Textos como Deuteronômio 28 eram lidos de forma simplista. Obediência igual a prosperidade, desobediência igual a pobreza. Logo, ver um homem rico, jovem e piedoso era quase ver a personificação da aprovação divina. Por isso, os discípulos se chocam quando Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino. Sendo assim, quem pode ser salvo? Mateus 19:25. Em outras palavras, se nem esse cara, que é o melhor exemplo que temos, consegue, quem consegue? Jesus está rompendo uma teologia inteira baseada em mérito mais prosperidade igual a sinal de salvação. A expressão ricos na teologia bíblica na Escritura, especialmente nos profetas e na sabedoria, Amós, Provérbios, Salmos, ricos frequentemente significam aqueles que confiam nas suas posses, aqueles que oprimem o fraco, aqueles que se tornam autônomos em relação a Deus. Não é uma condenação mecânica de toda riqueza, mas da riqueza que se torna substituto de Deus. Em Mateus 19, Jesus enxerga isso no jovem. Ele cumpre mandamentos,
mas não consegue largar o seu verdadeiro Deus. A lei espiritual em jogo. Quando Jesus diz: "É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível", Mateus 19, 26. Ele não está soltando uma frase motivacional. Ele está estabelecendo uma lei espiritual. O homem não consegue, por decisão própria, destronar o próprio eu. O coração humano não abdica espontaneamente do seu ídolo principal. É necessária uma intervenção divina. A salvação não é o prêmio da performance ética, é o milagre da substituição de trono. O camelo, a agulha e o ídolo invisível. Este é o ponto onde tudo muda. Jesus não está brincando com metáforas poéticas. Ele está expondo a estrutura invisível do coração humano. O camelo, o peso do eu. Na cultura do Oriente Próximo Antigo, o camelo é símbolo de carga, reserva, capacidade de atravessar desertos, sobrevivência em condições extremas. Espiritualmente, o camelo aqui encarna o eu inflado. Minha vontade, meus direitos, minhas seguranças, minhas justificativas, meu orgulho silencioso, minha necessidade de controle. Veja a sutileza. O problema não é caminhar. O problema é atravessar. Caminhar pela vida com recursos, capacidades e planejamento não é o problema em si. O problema é tentar entrar no reino carregando tudo isso como se fosse inegociável. O camelo é a metáfora do excesso existencial. Excesso de controle, excesso de justificativas, excesso de autoconfiança, excesso de si mesmo. A agulha, a porta estreita do reino. Durante séculos, alguns intérpretes tentaram suavizar o texto, dizendo que fundo de uma agulha seria o nome de um portão estreito de Jerusalém. Não há evidência histórica sólida disso no período de Jesus. Ou tentando transformar a imagem em algo difícil, mas possível. Mas o que Jesus faz é exatamente o oposto. Ele radicaliza. Uma agulha, no imaginário de um camponês da Galileia, é algo minúsculo, quase insignificante. Um camelo é o maior animal comum do cotidiano deles. Jesus junta o maior com o menor para gerar um impossível didático. A agulha não representa esforço extremo. Representa esvaziamento absoluto. A porta do reino é estreita porque não passa controle, não passa mérito, não passa barganha, não passa idolatria, só passa quem se rende. E ninguém se despe sozinho. O rico não é sobre dinheiro, é sobre trono rico. Aqui não é apenas quem tem muito dinheiro, é quem tem recursos suficientes para não depender de Deus. Rico é aquele que confia no que possui, se sustenta no que controla, repousa no que sabe, se protege no que domina. O dinheiro é apenas um ícone visível de uma realidade mais profunda, um coração que não precisa de Deus. Quando Jesus olha para o jovem rico e diz: "Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Mateus 19,21. Ele não está estabelecendo uma regra universal de venda de patrimônio. Ele está tocando exatamente naquilo que ocupa o trono. Ele não pede qualquer coisa. Ele pede o ídolo central. E o jovem vai embora triste. Por quê? Porque a proposta de Jesus não foi apenas "deixe seu dinheiro", foi "troque de Senhor". A lei espiritual, impossível para os homens. Quando Jesus diz "para os homens é impossível", ele está dizendo: o homem não tem força para abandonar o próprio ídolo. O coração humano não se esvazia por eficácia moral. A idolatria não é um hábito, é uma estrutura interna. Assim, Mateus 19 não é uma dificuldade moral. É difícil, mas talvez dê. É uma sentença teológica. Sem Deus, ninguém atravessa a agulha. O ídolo invisível e o trono do coração. O grande problema espiritual do jovem rico
Não era ter bens, era ser possuído por aquilo que possuía. Idolatria, o pecado por trás de todos os pecados. Na teologia bíblica, idolatria não é apenas se curvar diante de uma imagem. É colocar qualquer realidade criada no lugar do Criador. Romanos 1:25. O ídolo pode ser dinheiro, status, reputação religiosa, controle, segurança emocional, desempenho espiritual, até mesmo o próprio ministério. O que define um ídolo? Aquilo que, se Deus pedir, você sente que seria exagero. Aquilo que, se for tocado, gera revolta, medo ou fuga. Aquilo que você usa para evitar depender de Deus. O trono interior. Imagine o centro do seu ser como um trono. Alguém está sentado ali, governando. Suas decisões, seus medos, seus desejos, seus critérios de segurança. Ou Deus ocupa esse trono, ou alguma forma de euplas ídolo senta ali. E aqui está a verdade incômoda. Ninguém senta Deus no trono sem antes ser destronado. A graça não é apenas um consolo. É uma intervenção cirúrgica que remove aquilo que rege o coração. Para Deus tudo é possível. Essa frase não é genérica. No contexto, ela significa: Deus é o único capaz de quebrar a autossuficiência. Deus é quem esmigalha o ídolo invisível. Deus é quem esvazia o eu ao ponto de atravessar a agulha. O homem não se salva. Ele é salvo. A salvação não é eu mais Deus, minha vida mais bênçãos extras, minha agenda mais um pouco de espiritualidade. A salvação é perder tudo o que disputa o lugar de Deus e receber Deus em lugar de tudo. Algumas coisas não atravessam conosco, mas aquilo que atravessa nos refaz por inteiro. Liberdade e graça. Do ponto de vista filosófico, o texto nos confronta com uma questão profunda. Como conciliar a responsabilidade humana, vai, vende, segue-me, com a impossibilidade humana? Para os homens é impossível. A Bíblia mantém as duas verdades. 1. O chamado é real. O Deus fala com o jovem rico. O Deus fala com você. A decisão é real. 2. A capacidade vem da graça. O nenhum coração se rende sem que Deus o alcance. A obediência verdadeira é fruto da ação prévia de Deus no interior. Em outras palavras, a ordem de Jesus revela o ídolo. A graça de Deus remove o ídolo. O caminho da travessia, do eu inchado ao coração rendido. Agora o texto deixa de ser um relato antigo e se torna um espelho. A pergunta não é mais: por que o jovem rico não conseguiu? A pergunta é: o que em mim não atravessa a agulha? Talvez o camelo não seja dinheiro. Talvez o seu camelo seja o controle. Você precisa dominar tudo, prever tudo, segurar tudo. A imagem. Você não suporta a ideia de parecer fraco, insuficiente, falho. O orgulho espiritual. Você se apoia no que sabe, no que faz, no quanto serve a Deus. O medo. Você evita qualquer passo de fé que exponha sua vulnerabilidade. O reino não é distante. Ele é estreito, e é exatamente por ser estreito que ele é libertador. Nada que escraviza atravessa. A agulha como honestidade radical. Talvez a agulha não seja dura. Talvez ela seja honesta. A agulha expõe o que você não quer largar. O que você disfarça de prudência, mas é idolatria. O que você chama de responsabilidade, mas é medo travestido. O que você batiza de ministério, mas é autoproteção. A pergunta é simples e devastadora. O que, se Deus pedir, você considera exagero? Aqui normalmente está o seu ídolo, o movimento da graça. A boa notícia é que Jesus não apenas aponta o camelo, ele realiza a travessia. Para Deus tudo é possível, significa: é possível Deus quebrar a sua dependência de controle.
É possível Deus desfazer uma história inteira de autossuficiência. É possível Deus esvaziar um coração cheio de si ao ponto de torná-lo leve. Você não se liberta se esforçando mais. Você se liberta se rendendo mais. A travessia não é ficar mais forte, se tornar mais merecedor. A travessia é admitir o peso, expor o ídolo, se colocar diante de Deus vulnerável como uma criança. A pergunta final. No fim, Mateus 19 não quer ser apenas entendido, quer ser atravessado. A pergunta não é: entendi o texto? A pergunta é: o que está ocupando o centro do meu coração? Imagine a última cena. O camelo, agora leve, atravessa o fundo da agulha. Do outro lado, não há ostentação, nem triunfo humano. Há luz, a presença, há Deus. O jovem rico foi embora triste porque não conseguiu aceitar uma verdade dura. Entrar no reino não é adicionar Deus à vida, é perder tudo o que disputa o lugar dele. Algumas coisas não atravessam, elas precisam ficar no deserto, mas o que atravessa, atravessa transformado. Mateus 19 não foi escrito para ser admirado em sermões, foi escrito para ser atravessado em silêncio, lágrimas e rendição. E no fim, a pergunta permanece ecoando como um chamado suave e firme. Se Jesus olhasse hoje para o centro do seu coração, quem ele encontraria sentado no trono?